não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei e lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Pai querido, nós estamos na Tua presença e como falamos agora há pouco, viemos aqui para Te adorar, para Te bendizer, para reconhecer a Tua infinita graça, para reconhecer o privilégio que o Senhor nos dá de chamar-nos de filhos, mas também, Senhor, a responsabilidade que essa filiação do Senhor nos traz de viver uma vida santa, justa, irrepreensível diante dos Teus olhos. E nesta hora, quando vamos meditar na Tua palavra, quero Te pedir que o Teu Espírito Santo se manifeste aqui entre nós. Que a palavra seja entendida, mas não apenas entendida com a razão, aplicada pelo Teu Espírito à alma, à vontade, à emoção, aplicada pelo Teu Espírito ao nosso espírito, nas profundezas do nosso ser, de tal maneira que possamos, Senhor, evidenciar a Tua palavra na nossa vida. Fica conosco agora e ministra sobre nós. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Nesse texto que a gente acabou de ler, Paulo vai tratar da questão ou do assunto da santificação, especialmente no que tange às nossas associações com pessoas e organizações. É interessante porque às vezes a gente imagina que a questão da santificação só tem a ver com o foro íntimo, com a coisa que tem a ver com a alma, não é? E muita gente até imagina que santificação só tem a ver, vamos dizer assim, com padrões morais. Mas na verdade a Bíblia vai dizer que santificação é um estilo de vida, é um jeito de viver, é saber aonde eu vou, com quem eu vou, como eu me porto, de que maneira eu me porto, em todas as circunstâncias da vida. E é por isso que Paulo vai tratar dessa questão. E ele vai ensinar, e a Bíblia toda vai ensinar que isso é uma realidade, porque o declínio espiritual, ele se inicia na amizade com o mundo, diz Tiago 4,4. Depois a Bíblia ensina que ele se aprofunda, não é, com o amor pelo mundo, em 1 João 2, 15 a 17. E a seguir, ele se transforma em anomia ou em apostasia, quando a gente se conforma com o mundo, em Romanos 12, versículos 1 e 2. Por isso, Paulo vai usar uma figura, para a gente poder entender esse negócio das associações com o mundo, não é? E ele vai usar a figura que é muito usada na Bíblia, que é a figura do jugo desigual. O jugo é aquele instrumento, né? O pessoal do campo sabe mais do que a gente da cidade. É um instrumento que se coloca sobre animais para puxar ou o arado ou para puxar um carro, tá? Então aquela canga que se coloca, especialmente em carro de bois, né? Aquilo é que a Bíblia chama de jugo. Então a gente coloca para que dois animais possam tracionar, não é? Aquele carro e assim por diante. E é interessante que jugo na Bíblia é uma metáfora que é muito usada e que representa a convivência e a atuação
harmoniosa entre pessoas. Por exemplo, lá no tempo antigo podia-se designar como companheiros de jugo um casal, marido e mulher. Por isso é que no português se chama cônjuge, companheiro de jugo. Ou também professores que lecionavam em conjunto, eram companheiros de jugo, estavam na mesma missão, atrelados ao mesmo propósito. Porém, a Bíblia, nessas figuras todas que ela usa, ela vai sempre deixar claro que não podia se juntar sobre uma canga dois animais de espécies diferentes. Então, você não podia colocar um boi com um burro ou com um cavalo. Se você ler isso, vai descobrir que na lei de Deus, no Velho Testamento, na Torá, esses preceitos estão lá ditos. Você não pode juntar dois animais diferentes para tracionar o seu arado. Lá em Levítico 19, você vai encontrar isso. Deuteronômio 22, 9 a 11, você vai encontrar isso. Duas espécies diferentes de gado não deveriam estar sobre a mesma canga. Por que Deus colocou isso tão forte, até nas questões agrícolas? O que pode ter de espiritual nisso? Porque Deus é um professor tremendamente sábio, Ele usa as coisas práticas da vida para ensinar para a gente os grandes princípios espirituais. E Ele queria que de modo prático a gente pudesse enxergar de que aquilo que por natureza não forma uma unidade, não deve ser artificialmente ligado pelo ser humano, nem atrelado no mesmo jugo, porque representa sofrimento para alguém, especialmente para um dos animais. E essa era a ideia. Quando a gente olha para o ponto de vista espiritual, a palavra de Deus vai nos dizer que toda vez que um servo do Senhor se envolve em alianças com aqueles que não são servos do Senhor, ele corre o risco de, em algum momento, rejeitar a sua fé, ou abandonar, ou flexibilizar princípios e valores da sua fé. Então, não significa que eu vou entrar num mosteiro, fechar a porta e não vou conviver com mais ninguém. Mas o que a Bíblia está tentando dizer é que cuidado com o tipo de associação que você faz, que te obriga a fazer o que você não gostaria de fazer em determinados momentos, que te faz estar numa posição em que os valores da sua vida sejam checados constantemente e você então tenha que tomar decisões não tão fáceis. A Bíblia então vai nos ensinar que quando nós nos colocamos nesta situação, nós somos tentados a servir poderes que os crentes não podem ter comunhão, nem devem seguir. Por isso, Paulo está nos chamando à santificação das nossas associações, dos lugares que nós frequentamos, dos negócios que nós fazemos, das pessoas que escolhemos para com quem dividir as coisas importantes da vida e assim por diante. E ele faz isso em duas etapas. Na primeira etapa, ele vai apresentar as razões por que nós não nos devemos submeter a um jugo desigual. E na segunda etapa, ele vai dizer quais são os passos que nós devemos dar para que a gente possa viver a santificação nesses termos. Então, nessa manhã eu queria começar com a primeira parte, que Paulo vai tratar aqui nos primeiros versículos que nós lemos. Quais seriam as razões dadas por Paulo para a gente não se prender a um jugo desigual? A primeira razão vem na forma de uma pergunta que Paulo faz logo no versículo 14. Ele diz assim: que sociedade há, versículo 14, não se põe em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? E aqui eu queria ler uma outra maneira de traduzir esse texto. Que sociedade há entre a justiça e a anomia?
A minha versão diz maldade, mas o que está lá no texto é aquele que não tem lei. Que comunhão pode ter alguém que teme a Deus e vive debaixo da vontade de Deus, dos projetos de Deus, da lei de Deus, e alguém que não crê nessa lei e não vive nessa lei? É isso que está aqui no texto. Não tem parâmetros da lei de Deus para a sua vida. E a resposta natural a essa pergunta é nenhuma. Nenhuma comunhão, nenhuma condição de haver sociedade. E é interessante isso, né? Porque a gente vai perceber nos fatos dessa semana exatamente isso acontecendo no mundo. Você deve ter visto o manifesto, né, que os cineastas americanos fizeram, todo mundo de preto, lá no Globo de Ouro e não sei o quê, contra o abuso sexual, né? E aí, na mesma semana, sai um contra-manifesto, não é, de um grupo de mulheres francesas, não é, e que dizem que não é bem assim essa história. E se a gente lê os dois manifestos, a gente diz assim: que comunhão pode ter esses dois pontos de vista tão distintos? Não dá para ter comunhão, porque são antagônicos entre si. Eu creio que esse também é uma outra questão que nós estamos vivendo no Brasil hoje, não é? Você vê duas instâncias da justiça brasileira proibindo, não é, a Cristiane Brasil de ser nomeada ou ser empossada como ministra do Trabalho. E a razão é porque ela tem pendências, não é? E que não resolveu, não pagou, é reincidente com a Justiça do Trabalho. E que comunhão pode ter alguém que vai lutar pelo trabalho, pelos direitos dos trabalhadores, com alguém que não tem a mínima condição de viver debaixo dessa lei, porque não a reconhece? A gente fica pensando, não dá, não tem nenhuma. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que no mundo predomina uma espécie de liberdade que não aceita os valores do reino de Deus como parâmetros de vida. E, na verdade, não deseja subordinar-se aos valores de Deus como regra de vida. E aí, se você for montar um empreendimento, se você for dividir a sua vida, até em termos de um casamento, se você for construir um projeto com dois parâmetros de mundo tão diferentes, o que vai acontecer é que vai haver uma colisão em algum momento. E é isso que a Bíblia está dizendo. Isso é uma coisa muito forte, que a Bíblia vai repetir no Velho Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículos 7, 8 e 9, vão dizer assim: por isso, pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Isso é uma palavra muito forte. Não existe neutralidade. Se eu não sou controlado pelo Espírito de Deus na minha vida, os valores que regem a minha vida vão entrar em colisão com os valores de Deus. E quando eles entram em colisão, ainda que nós sejamos amados por Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecê-la. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Que palavra dura é essa? A gente vive num tempo em que a gente imagina que é possível passar por esse mundo debaixo de uma neutralidade, em que eu posso nem ser tão lá e nem tão cá,
Mas o que a Bíblia vai dizer é, ou a gente está com o Senhor, ou não está com o Senhor. Por isso Jesus disse assim, quem comigo não ajunta, espalha. Palavras do Senhor Jesus. Não existe neutralidade. E então Paulo está dizendo, toma cuidado. Toma cuidado no lugar que você frequenta. Toma cuidado com os amigos que você tem. Toma cuidado. Tem um ditado popular que minha mãe dizia para mim, né? Você já deve ter ouvido, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Por quê? Porque a gente acaba se envolvendo com coisas que não têm a ver com a nossa natureza. E se a gente olhar, por exemplo, para o Salmo 1, o Salmo 1 está dizendo esse ditado, não é? Bem-aventurado aquele que não se detém, não se assenta, né? Não, entende? No caminho dos ímpios, na roda dos escarnecedores e assim por diante. Por quê? Porque não tem comunhão, não dá para ter. Se nós não entendemos que a nossa vida foi dedicada ao Senhor, e que nós, como servos do Senhor, por causa de Jesus como nosso Salvador, e por causa da presença do Espírito Santo habitando em nós, não decidimos viver para Ele, então nós vamos entrar em colisão com Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo. E se a gente começar a conviver em coisas significativas, eu não estou falando de ter amizade, você entrar num mosteiro e trancar a porta, mas nas coisas significativas da vida, que atrelam você a destinos, você não fizer essa distinção, então vai acontecer que ou você vai se corromper com tal associação, porque você vai ter que flexibilizar alguma coisa, ou você vai ser enganado em algum momento, porque você é tão irredutível que não vão lhe contar algumas coisas, porque sabe que você não vai concordar, ou você vai viver em completo e contínuo conflito. Por isso o jugo desigual sempre vai ser condenado pela palavra de Deus. E assumi-lo no contexto da palavra de Deus é uma falta de amor, de temor e de compromisso com o Senhor das nossas vidas. Quero dizer uma coisa aqui. Se você é casado e se converteu, a Bíblia diz, permaneça no seu casamento e santifique o seu casamento. Está entendendo? Isso não é desculpa para divórcio. Agora, se você vai se casar, escolhe bem com quem você vai se casar. Se você vai fazer um negócio, escolhe bem com quem você vai fazer esse negócio. Se você vai construir um projeto, escolhe bem quem serão seus parceiros. Se você vai participar de algum evento, pensa bem se Jesus ia estar lá com você naquele lugar. Porque santificação não é uma coisa só do coração, envolve todas as áreas da vida. Segundo argumento de Paulo aqui, está no versículo 14, ele vai dizer assim, que comunhão há entre luz e trevas? E a resposta natural é nenhuma. Por quê? Onde penetra a luz, as trevas fogem. E onde prevalecem as trevas, a luz se apaga. É isso que Paulo está tentando dizer. E esse é o grande contraste desse texto. O que Paulo está perguntando é, como alguém que foi arrancado das trevas e colocado na luz do Senhor, deseja voltar a ser influenciado ou dominado, ou ainda fazer acordos com as trevas? É que a gente não tem dimensão de onde a gente foi tirado. Você sabe de onde você foi tirado? A Bíblia diz uma coisa que a gente não tem noção. Você foi arrancado
pelo poder salvador de Jesus, do reino das trevas, e colocado pelo sangue de Jesus Cristo no reino da luz e do amor de Jesus. Nós não temos noção. Eu me lembro da profissão de fé de um senhor que convertido da Umbanda. E ele, no seu testemunho, ele disse assim: olha, muitos de vocês não sabem de onde vocês foram tirados, mas eu sei. Eu tinha pactos com o diabo. E ele começou a dizer: olha, eu fiz a cerimônia de fazer cabeça. Você sabe como é que é a cerimônia de fazer cabeça? A gente fica lá num congá, que é uma gaiola, né? E com uma água podre, cheia de vermes, e a gente vai se molhando com aquilo, né? Primeiro dá o banho de sangue, depois a gente fica lá para ser filho de santo, tem que fazer durante uma semana se banhar com aquela água podre, cheia de vermes, e a gente vai se dedicando a essas entidades. Deus me tirou daquele lugar, eu era possesso por demônios, eu fui lavado no sangue de Jesus, e eu quero viver no reino da luz do Senhor. Mas a Bíblia diz que não foi só ele que foi tirado do reino das trevas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer isso: vocês eram inimigos de Deus, e o Senhor decidiu fazê-los amigos de Deus, morrendo na cruz do Calvário. Você foi arrancado. É interessante a visão que tem na palavra de Deus, nas profecias do Antigo Testamento, não é? Onde o profeta vai dizer, vendo lá Zorobabel, vendo lá o sumo sacerdote com as roupas sujas, ele entra numa discussão, o arcanjo de Deus entra numa discussão com Satanás, e ele começa a ser acusado, porque ele tem as roupas sujas. Ele diz assim: você não sabe que ele é um tição tirado do fogo? Foi lá, meteu a mão e arrancou. É graça de Deus. E aí o que Paulo está dizendo é: se você pertence à luz, por que você vai se envolver com as trevas de novo? E fazer associações. Efésios capítulo 5, versículo 6 em diante, diz assim: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa destas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida à luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver e não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Dura essa palavra. Que comunhão pode ter entre luz e trevas? Lembra de onde você foi tirado. Se você lembrar de onde você foi tirado, alguns lugares não mais cabem para você e não servem para você. Algumas coisas podem parecer neutras para outras pessoas, mas para você talvez não. Por causa das marcas que você tem na sua vida. Terceira pergunta que Paulo vai fazer aqui: que acordo ou harmonia há entre Cristo e Satanás?
Algumas versões trazem Belial. Belial é um dos nomes antigos de Satanás no Velho Testamento. A figura aqui é de 2 reinos, 2 domínios. E aqui eu vou falar uma palavra forte: 2 senhores que vão tentar governar a tua vida. Que harmonia pode haver entre o senhorio de Cristo em nossa vida e o domínio de Satanás em nós? Você acha que dá alguma liga? Dá para fazer algum negócio? Dá para fazer alguma coisa mais ou menos? A resposta é que não há harmonia. É isso que a Bíblia está dizendo. O que a gente não entende nesse mundo, não é, pluralista de hoje, é que nas coisas espirituais não existem áreas cinzentas ou indefinidas. Ou é ou não é. Ou pertencemos a Cristo ou não. Ou nos sujeitamos a Jesus ou não. Por quê? Porque as fontes de motivação, o senso de missão, o objetivo da própria existência, o conceito de sucesso, provém do que controla a nossa existência. Se eu perguntar para você o que significa sucesso para você, vai depender do que controla o teu coração. Se eu perguntar qual é a missão da tua vida, vai depender do que controla o seu coração. Se é a grana que controla o teu coração, sucesso é ter dinheiro. E aí a missão está ligada ao sucesso. Então eu vou ter que ter mais um empreendimento, mais um trabalho, mais alguma coisa e assim por diante. Agora, se sucesso para mim é cumprir o propósito de Deus na minha vida, porque eu sou filho amado dele, e nessa vida e por toda a eternidade eu vou glorificá-lo, então minha maneira de enxergar a vida, a minha maneira de construir a minha família vai mudar. Eu não estou dizendo que eu não tenho que ter dinheiro, mas vai ser diferente o dinheiro na minha mão. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que você não pode ser um empreendedor. Quem dera todos aqui pudessem ser excelentes empreendedores. Mas o propósito da tua empresa seria outro. Porque seria definido dentro da sua alma. É interessante como houve uma revolução no conceito de trabalho com a reforma protestante. Na Idade Média, o catolicismo ensinava que trabalho era castigo de Deus. Porque lá em Gênesis diz que com o suor do teu rosto, você vai colher e assim por diante. Então, o trabalho é castigo de Deus. Mas aí quando especialmente Calvino, ele vai olhar para a questão do trabalho, ele vai entender que o trabalho não é castigo de Deus, porque o homem já tinha trabalho antes do pecado, porque Deus já tinha dito para ele, olha, nomeie todos os seres que estão aí, faça a classificação de todas as plantas, e ele já estava trabalhando, cuida do jardim. As dificuldades agora eram sim consequência do pecado. E aí ele vai dizer uma coisa linda, ele vai dizer assim, por isso nós servos de Deus quando trabalhamos, fazemos tudo para a glória de Deus. E ele dizia assim, olha, se você é um artífice, e você é uma pessoa que usa a habilidade que você tem para fazer uma caixa de madeira, lembra, você não está fazendo uma caixa de madeira.
E você não está fazendo essa caixa de madeira para aquela pessoa que te contratou para fazer a caixa de madeira. Ou se você é um empregado e você não está fazendo o seu trabalho para agradar o seu patrão. Porque tudo quanto você fizer, quer você coma, quer você beba, quer você trabalhe, você existe para a glória de Deus. Então que essa caixa seja a melhor de todas para glorificar o nome do Senhor Jesus. E aí mudou o mundo na visão da reforma. E os países que foram influenciados pela reforma se tornaram países de grande progresso. Porque a mentalidade era: eu estou fazendo isso do meu melhor para a glória de Deus. Mas isso tem a ver com quem é o meu Senhor. Isso tem a ver com a minha motivação, com a minha essência. E aí Paulo está dizendo: que comunhão pode ter entre dois senhores tão diferentes? Não há possibilidade de acordo. Então, se não há possibilidade de acordo, por que você está tentando fazer um acordo? E tentando fazer o que é impossível de se fazer. Então, presta atenção no que você está praticando hoje, nos lugares que você vai, nas pessoas que te influenciam, que literatura domina sua mente. Gente, isso é muito sério. Tem muita gente hoje que não percebe como está sendo influenciada por valores desse mundo na sua casa, simplesmente assistindo uma novela de televisão. Você pode fazer tudo, você é livre para fazer tudo. Agora, escolher o que você vai se deixar influenciar ou não é direito seu e dever seu à luz de Deus. Que tipo de associação você quer na tua vida? A próxima pergunta: que união, que parte comum há entre o crente e o incrédulo? E a outra vez, a resposta que Paulo está querendo que venha: nenhum. Quando olhamos na perspectiva de Deus, podemos perceber que estas associações não têm sentido. A ideia é que não é que devemos montar um mosteiro ou fugir do mundo, mas que possamos entender que se a nossa vida está comprometida com pessoas, grupos, organizações que não refletem a glória de Deus, então em pouco tempo perceberemos o mundo dominar a nossa vida e os nossos valores. O problema não é o barco estar na água. Isso não é problema. Mas é quando a água entra no barco. Aí você tem um grande problema. Por isso o Salmo 1 vai dizer assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Cuidado com quem lhe influencia, cuidado com quem você se associa, cuidado com os lugares que você frequenta, cuidado com os projetos comerciais que você constrói. Cuidado, porque você foi chamado por Deus para ser luz nessa terra. E Paulo vai terminar com uma última pergunta: que ligação ou concordância há entre o santuário de Deus e os ídolos? E aqui ídolos são as imagens de adoração. E a resposta é: nenhuma. 2 Coríntios 6, verso 16, diz assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como Deus disse: habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Uma das marcas da conversão naqueles dias
era a coragem dos novos crentes de abandonarem os ídolos. Por quê? Porque abandonar os ídolos numa sociedade como a sociedade de Corinto era ser discriminado, era ser expulso de casa, era ser alegada a culpa por qualquer coisa ruim que acontecesse na cidade, porque você era um ateu que não cria no ídolo da cidade. Por isso, 1 Tessalonicenses 1,9 vai dizer assim: todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. O culto prestado às imagens de adoração, que representavam a fé das pessoas naqueles dias, e quando eles eram abandonados, representava a verdadeira transformação de vida. Porque isso tinha consequências familiares. Muitos desses ídolos eram deuses familiares, eram símbolos do afeto e da devoção de uma determinada família. E por isso, quando você abandonava a adoração àquilo, a família se revoltava, porque toda a família estava sendo ofendida por isso. Isso tinha a ver também com aspectos sociais. Eles eram rejeitados e perseguidos. E tinha a ver também com aspectos emocionais, porque alguns viam nisto motivo para pedir o divórcio. Você sabia que naquele tempo muitas pessoas pediram o divórcio porque alguém se convertia e deixava de adorar os ídolos? Por isso esta era uma questão permanente de tensão na igreja de Corinto. E Paulo teve de ensinar que não era questão de neutralidade espiritual, simplesmente porque os ídolos são só pau, pedra ou gesso, mas que havia uma coisa espiritual por trás. E lá em 1 Coríntios 10, versículos 14 a 22, ele vai dizer: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel: os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer: será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Eu quero dizer que os pagãos sacrificam, o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? O que Paulo está dizendo assim: olha, o ídolo em si não é nada, é pau ou pedra. Mas a instituição da idolatria tem por trás a ação de demônios. Porque toda vez que alguém que se dobra diante de uma imagem deixa de falar com o Deus vivo e todo-poderoso diretamente. E Deus é substituído por algo ou por alguém. E Ele não aceita isso. Está entendendo? E Ele diz assim: olha, se você consegue entender que não tem comunhão entre o Deus verdadeiro e os ídolos, então por que você permite que algumas coisas que estão ligadas até ao pensamento idólatra façam parte da sua vida? Porque isso é cultural. Queridos, não é cultural não, é espiritual. Então, se não existe nenhuma comunhão entre o santuário de Deus, que somos nós, onde habita o Espírito Santo e as imagens de adoração, do mesmo modo não pode haver um jugo desigual em nossa jornada de vida. Afinal de contas,
Se assim o fizermos, provocaremos o ciúme de Deus. É interessante como essa expressão ciúme de Deus, ela aparece na Bíblia toda. E há uma figura muito forte no livro de Ezequiel, onde um grupo de líderes de Israel estão preocupados com o que está acontecendo com a nação, e eles então vão à casa do profeta e pedem para o profeta orar por eles. E acho que o profeta fica tão feliz de ouvir aquele pedido de oração, e ele começa a orar, pedindo para que Deus abençoe a nação, abençoe aqueles líderes da nação. E aí o Senhor diz para ele assim: filho, deixa eu te mostrar uma coisa. E a Bíblia diz que Deus arrebata Ezequiel em espírito e leva em espírito Ezequiel ao templo, lá ao templo de Jerusalém. E aí, nessa visão espiritual, Deus diz assim: Ezequiel, abre um buraco na parede do templo, para você olhar através desse buraco que está dentro do Santo dos Santos, do lugar santíssimo do templo. E ele então, nessa dinâmica, não é, dessa visão, ele vai lá e abre um buraco na parede. Ele diz assim: e vi coisas abomináveis que são inomináveis para mim. Ele diz assim: como é que eu posso ouvir a oração desses que estão aqui, quando no Santo do Santo eles colocam essas coisas abomináveis e inomináveis? Eu não vou atender essa oração. O que eu entendo que Paulo está dizendo para a gente é que quando a gente não leva a sério a santificação na nossa vida, nós somos como aqueles homens que pareciam ser líderes da nação, que estavam na casa do profeta, buscando uma bênção de Deus, mas que não são capazes de enxergar o que está dentro do coração deles. E quando Deus olha, diz assim: olha, eu quero fazer muita coisa abençoadora na sua vida, mas você deixa eu fazer uma limpeza no santo dos santos do seu coração? Você deixa eu entrar na sua casa e tirar algumas coisas que estão lá, que me causam tristeza? Eu me lembro que eu fui uma vez na casa de um crente e tinha um Buda na casa dele. E eu olhei para ele e falei: mas o que é isso aqui? A pessoa disse: não, é meramente decorativo. Eu disse: para você é decorativo, mas para Deus não é. E aí eu fiz uma brincadeira, né? Era um casal. Eu disse assim: você imagina que você tivesse sido noiva, não é, de um cidadão durante vários anos, depois você rompeu o noivado, e aí você se casa com o seu marido, mas na noite de núpcias você coloca na cabeceira da cama a fotografia do antigo cidadão. Como é que vai ser essa noite de núpcias? Não vai ser, porque o ciúme vai estar lá. Isso aqui é um símbolo de adoração. Uma vez eu fui no escritório de um professor de um seminário nos Estados Unidos. E lá no seminário, na sala dele no seminário, tinha uma imagem grande desse tamanho de Nossa Senhora Aparecida. Eu falei: ô moço, o que é isso aqui? Ele disse: não, eu comprei no Brasil, achei bonito. Eu falei: mas você sabe que as pessoas se ajoelham, oram? Mas eu não me ajoelho. Mas isso aqui é um símbolo de adoração no Brasil. O que às vezes está dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro dos nossos negócios, nos lugares que nós frequentamos, e que Deus olha e diz assim: eu não tenho parte com essas coisas. Nessa manhã eu queria orar com você. Eu quero dizer para você que esse não é um sermão dos mais agradáveis, nem de pregar e nem de ouvir. É verdade. Mas essa é a palavra de Deus.
e por isso precisa ser pregada. E nessa manhã eu estou orando para que o Espírito Santo de Deus dê discernimento ao que está dentro do Santo dos Santos do seu coração. Que coisas estão influenciando a tua vida? Que lugares que você tem feito pequenos acordos na sua consciência e Deus está dizendo, olha, não tem nada a ver comigo não. E hoje o Espírito Santo está dizendo, é tempo de santificação. Os avivamentos, eles começam dentro da gente, quando o Senhor se torna o único dono da nossa vida. Não existe avivamento genuíno sem santificação, sem que o Santo dos Santos seja totalmente possuído pelo Senhor. E nessa manhã eu queria orar com pessoas que queiram fazer entregas ao Senhor. Talvez tenham pessoas aqui que têm ouvido o Evangelho, têm crido no Evangelho, mas ainda não tiveram a coragem de depor os seus ídolos. E hoje o Espírito Santo está falando, olha, eu quero ser o único Senhor da tua vida, mais ninguém. Talvez tenham pessoas aqui que esse não seja um problema para elas, questão dos ídolos, mas as associações, as amizades, os lugares que você frequenta, as rodas que você se assenta, não são lugares que glorificam o Senhor. E ao invés de você ser luz nesses lugares, você tem deixado a treva entrar. E quem sabe até, pervertendo alguns valores que você acha que não deveriam ser pervertidos. Hoje eu queria que você entregasse esses lugares ao Senhor. Ou talvez haja coisas ali colocadas dentro da sua alma, que se o buraco da parede fosse aberto para todos nós aqui, você ia sair correndo desse templo. Porque você sabe o que está no Santo do Santo do seu coração. Então nessa manhã eu queria orar com você uma oração de confissão, uma oração de entrega, uma oração de santificação, uma oração de dizer, Senhor, não quero outro Senhor na minha vida. Não quero o sucesso que não venha do Senhor. Porque só Tu és o meu Deus e meu Senhor. Então, se o Espírito de Deus está falando com você nessa manhã, e essa palavra está sendo aplicada pelo Espírito de Deus, eu vou convidar você a se levantar do seu lugar num ato de fé e num ato de entrega. E alguns vão dizer, pastor, mas é constrangedor se levantar e ir à frente. É verdade, é constrangedor. Mas se a gente não tem coragem de ouvir a Deus dentro de um templo, pode ter certeza que você não vai ter coragem de ouvir a Deus lá fora. E esse é um sinal para você. Não é para mim, é para você. Então, se o Espírito de Deus está te chamando, vem para cá, eu quero orar com você. Vai saindo do seu lugar e a gente vai orar orações de confissão, de entrega, de santificação, de dedicação ao Senhor. E se Deus te mostrou algumas coisas que estão lá dentro da sua casa que não agradam a Ele, você vai tirar. Você vai sair daqui hoje e vai tirar. E dizer, Senhor, Tu és o dono, Tu és o Senhor. Se precisar mexer em alguns dos seus compromissos, você vai pedir sabedoria de Deus para mexer nos seus compromissos. Hoje à noite eu vou explicar para você quais são os passos que a gente dá quando a gente é convencido dessas verdades e como é que a gente toma as atitudes de fé. Mas você já vai tomar a primeira agora, que é esse reconhecimento santo na presença de Deus, em confissão, em entrega. Talvez tenha gente aqui que, durante o tempo da sua jornada, se afastou do Senhor.
Eu conheço tanta gente que está afastada do Senhor. A gente está orando para que esse ano seja o ano de volta para casa. De volta para casa. E se você é uma das pessoas que saíram, não é, dessa comunhão mais intensa com Deus, hoje o Senhor está dizendo, está na hora de voltar para casa. E para voltar para casa a gente tem que deixar algumas coisas pelo caminho. De volta para casa. Essa é a nossa oração, é o nosso sonho. Que muita gente volte para casa, para a comunhão, para aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Nós vamos orar juntos, tá? O que o Espírito Santo ministrou na tua vida? Eu tenho certeza que Ele mostrou coisas muito práticas para você. Eu não sei, você sabe. Então agora você vai curvar a sua fronte, você vai falar destas coisas para o Senhor. Senhor, o teu Espírito me tocou com relação a esse assunto, aquele assunto, essa coisa, aquela coisa. E aí você vai dar nome para essas coisas. Você vai confessar como pecado. E você vai fazer uma entrega lá na cruz de Jesus. E se essas coisas podem ser concretizadas, você vai fazer um voto aqui hoje. Senhor, quando eu sair daqui, essas coisas que têm forma, que são concretas, eu vou tirar fora. Como um símbolo dessa consagração. Eu vou destruí-las, porque não fazem mais parte da minha vida. E não importa o valor que elas tenham, o Senhor é mais valioso para mim. É isso que a gente está dizendo. O Senhor é mais valioso para mim. Agora eu quero orar por você. Pai querido, o teu Espírito é que fala conosco. E cada um desses teus filhos, que hoje de manhã, quando eles acordaram, o Senhor decidiu renovar a sua graça sobre eles, independentemente de qualquer coisa. Quando eles acordaram, o Senhor disse, eu quero derramar a minha graça sobre eles. E eles vieram aqui ao templo. E o Senhor tocou o coração deles, e eles estão respondendo à voz do teu Espírito. E eles estão fazendo entrega, Senhor. Coisas que estão dentro da alma, coisas que envolvem relacionamentos, coisas que são palpáveis, concretas, outras que são da profundeza do ser, e eles estão depondo aos pés da tua cruz. Eu quero te pedir duas coisas. A primeira, que o vazio que essas coisas possa produzir dentro deles, seja preenchido pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Derrama o teu Espírito, Senhor. Derrama o teu Espírito, Senhor. Derrama o teu Espírito. Derrama, Senhor. Derrama. Inunda, inunda. Transborda. A segunda coisa. Senhor, se o inimigo colocou qualquer algema espiritual sobre essas pessoas, através dessas associações, coisas, sei lá o que, eu quero te pedir agora que o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, perdoe, lave, quebre e destrua essas algemas, e que no poder do Espírito Santo a voz e o brado do Senhor ecoe por todo o universo. Estão livres, estão livres, porque, Senhor, a tua palavra nos diz que é a tua verdade que nos liberta, e tu és a nossa verdade. Então que a liberdade do Senhor venha sobre o teu povo poderosamente. E quero te pedir, Senhor, uma terceira. Eu falei que ia te pedir duas, mas eu quero te pedir uma terceira. Enche da alegria, enche da alegria do Senhor, enche da alegria do Senhor, enche, Pai, e que a alegria do Senhor seja a força deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.